Hoje, mais do que sempre, é muito importante que nós todos que estamos abrigados sob a tenda de luz, de amor incondicional, que Padre Pio estende nessa casa que nós dedicamos ao seu amor e ao seu trabalho, mais importante do que sempre. Nós todos, aonde estivermos, em que local estejamos, ainda que fora das salas de reunião, onde sabemos que as paredes físicas possuem pouco valor, quando um grupo de filhos e filhas do Altíssimo, que somos todos nós, que é a humanidade inteira, que é toda a criação, mas aqui um pequeno grupo se reúne. Que seja um objetivo único, que seja em cada um de nós um mergulho, porque na profundeza de nosso espírito encontraremos o paradoxo sublime do espaço infinito, que no interior, rompendo fronteiras, limites, barreiras, conceitos, se desvela a todo filho e filha do Criador, que por determinação própria, vontade e energia próprias, ali, nesse mergulho divino, busca e encontra. Que hoje possa, então, mais do que sempre, ou mais do que nunca, o fim, princípio e fim são a mesma coisa. É mais importante que estejamos unidos. É mais importante que o nosso coração pulse mais forte. É mais importante que o nosso olhar espiritual, unificado, esteja atento e aberto, para que essa tenda, nas bases lançadas por Padre Pio, de amor incondicional, de compreensão cada vez maior, seja verdade também dentro de nós. E conjugados aos amigos invisíveis, nós também possamos realizar a nossa parte. Jamais desprezemos aquilo que o menor dos irmãos, e estamos dentre os menores, pode fazer. Porque nas palavras imortais do Mestre, o menor e o maior são um só. Que o Senhor nos abençoe hoje, nos ampare e permita que daqui o nosso amor, a nossa oração, o nosso olhar vá longe, vá perto. Seja esse olhar de cada um de nós, o olhar do divino através de nós.
noite a todos. Sejam todos bem-vindos à casa que é de vocês, essa casa é de todos mesmo, especialmente os que estão conosco pela primeira vez. Nesse dia hoje tão especial, tão significativo, certamente. E vamos hoje então aproveitar a ocasião de estarmos unidos aqui para que nós possamos fazer um pouco, fazer a nossa parte, no entendimento e na ação. Não temos avisos. Vamos lá. Bom, sábado à noite, o Michael me mandou um SMS perguntando se a gente já tinha um tema para palestras. Eu confesso para vocês que na hora que geralmente eu não penso com antecedência, algumas vezes acontece, mas logo que ele fala ou que ele me bate ali para perguntar, tem aí, já hoje, é sábado, segunda-feira, eu não avisei nada para ninguém, aí aparece. E aí eu confesso para vocês que depois de pensar assim uns 5, 10 minutos, nada vinha à mente. E eu te respondi dizendo não, né? E dessa forma contundente, no domingo de manhã aparece um tema que a gente hoje aborda, não especificamente, mas olhando o assunto como, primeiro como aprendizado e depois como força de participação que todos nós temos em poder fazer algo de alguma coisa pela vida, de uma forma geral, pelas pessoas, pelos nossos irmãos que estão em curso nessa vida, seja nesse plano, seja em outros planos. Alguém que está aqui tem alguma ligação com alguém que estava lá, ou conhece, diretamente, indiretamente? Não. Não, mas tudo bem. Só uma curiosidade mais do que outra coisa. E aí a gente deu ao encontro de hoje esse título de A Lei do Karma, um outro olhar. E por que razão? Porque essa tem sido a grande batalha aqui na casa, de que nós possamos perceber a forma positiva de lidar com verdades que já nos foram apresentadas há muito tempo, há muitos séculos, e que continuam, para a maior parte de nós, e acho que conhecemos ou temos noção delas, como conceitos, como fonte de explicação, como fonte, às vezes, como fonte e instrumento de energia para renovação, sim, mas muito poucos de nós conhecer isto faz com que nós procuremos entender mais um pouco. E aí, o que a gente vai falar hoje aqui não vai ser novidade, certamente. Principalmente para aqueles que acompanham a gente há alguns anos, ou há muitos anos, o entendimento, o olhar sobre a lei do karma, que ela, enfim, sinaliza ou parametriza ou modela ou enquadra ou moldura e emoldura, melhor dizendo, a nossa caminhada evolutiva. Quando digo nossa, digo aos espíritos que habitam esse planeta, seja usando o corpo físico como nós usamos, e a gente sabe hoje com absoluta certeza de que tudo que a gente chama de matéria nada mais é do que um aspecto de uma energia que cada vez mais se torna, à medida que a gente avança no descobrimento da sua substância, da sua característica, mais a gente vê que tem que avançar, mas a gente sabe hoje que matéria e energia são a mesma coisa. Então, quando a gente fala de físico, de corpo físico, de matéria física, são apenas estados, porque alguns de nós habitamos aqui hoje, como estamos, utilizando um instrumento de trabalho sob a forma de um corpo físico.
outros de nós não. Mas tem sido uma característica para toda a humanidade que habita esse planeta estar modulada sobre o que a gente convenciona chamar aqui de lei do karma, para usar um termo sânscrito que define isso. Em outras civilizações, desde sempre definiu, há muitos séculos define, mas que a gente podia chamar, pode chamar de lei de causa e efeito, lei de ação e reação. Só que, enfim, essa história sempre a gente conhece, convive, conceitua, mas o processo é muito mais rico, por isso a gente deu o título de Um Outro Olhar. E é aí que a gente quer aproveitar esse evento tão doloroso que eu ouvi ontem, para olharmos sobre ele e que isto sirva também para nós, a partir de agora, não só para que a gente possa estar voltado nesse exato momento, nesse exato instante, como um grupo se somando a outros grupos, se somando a uma força de amor e de solidariedade por aquelas pessoas que sofrem nesse momento, né? Essa perda tão dura, aqueles também que já não estão mais aqui, que participaram disso e foram para outro plano, mas também para nós que ficamos, porque nenhuma dessas coisas acontece sem que haja uma lição possível. E não é apenas a lição de que a gente vê aí pelas TVs e pela mídia de uma forma geral, de como se faz para prevenir, para impedir, para ter. Isso também é válido, mas não é esse o ponto que a gente está tentando. É outra coisa. Vocês estão vendo que isso é um processo duro, é um processo que não está vinculado apenas àquelas centenas de pessoas, milhares talvez, que estão vinculadas diretamente a isso. É um processo que a gente percebeu que se estendeu a cada um de nós, a todos nós, de uma forma ou de outra. Mas enfim, o que é isso? Por que essas coisas acontecem? Qual é a razão? Tem explicação? Muito bem. Sem que isso seja panaceia ou paliativo, é importante que a gente comece por aí, para depois partir para um outro olhar. A lei do karma, e a gente usa esse termo sânscrito para definir algo que é conhecido no mundo de muitos séculos. O fato de que nós evoluímos numa das formas através de uma lei de causa e efeito que nesse momento se espelha especificamente em relação à vida humana como vidas sucessivas, reencarnações sucessivas, é algo que é conhecido desde que o homem é homem. Muitos de nós, enganosamente, mesmo dentro daqueles que são espíritas, acreditam que essa foi uma novidade trazida por Kardec, pelos espíritos, há 150 anos atrás, no século XIX, e não é verdade isso. Na verdade, a história do entendimento dessa lei de causa e efeito se irradiando por horizontes de tempo que transcendem uma vida física, apenas 50, 60, 70, 30, 40, quantos anos seja, isso já é um conceito muito antigo. E era compartilhado pela civilização védica, que a gente chama de hindu, era compartilhado pelos egípcios, era compartilhado pelos sumérios, pelos caldeus, era compartilhado na América desconhecida e era compartilhado também pelo povo judeu. Esse conhecimento é um conhecimento, portanto, tão velho quanto o homem. O que Kardec faz é reviver isso a partir de um hiato muito importante, que é o hiato que marca o surgimento da civilização ocidental como a gente a conhece. O cristianismo que a gente ficou conhecendo, a maioria de nós, que é criado dentro do cristianismo católico ou mesmo dentro do cristianismo evangélico ou espírita, é um cristianismo que ficou muito reduzido, muito simplificado. Nós nunca tivemos ideia das batalhas que houve nos primórdios do que nós chamamos de cristianismo. Para mim, de cristianismo tem muito pouca coisa. Mas havia seitas que defendiam a reencarnação, havia outras que não, havia uma briga de pensadores, enfim, arianos, né, gnósticos, por aí vai, né, ortodoxos vinculados à igreja grega, à igreja oriental. Essa briga, em um determinado momento, foi resolvida num concílio. E nesse concílio
se determinou que a reencarnação deveria ser banida dos cânones católicos. E a partir daí isso se tornou oficial, e é claro que esse conhecimento não se perdeu, ele apenas desceu para o nível inferior, superficial ou suboficial. Várias seitas cristãs continuaram acreditando em reencarnação, outras que não eram cristãs continuaram o que faziam, e o catolicismo foi apagando isso da civilização ocidental. Os motivos são largos. E quando Kardec revive, ele apenas revive um conhecimento muito antigo. E ele resistiu, Kardec resistiu muito até aceitar a reencarnação como algo que ele trouxesse para dentro dos seus livros. No primeiro momento ele resistiu. Bom, mas por que ele está falando isso aqui? Porque essa percepção de lei de causa e efeito, que se estende por horizontes de tempo, que transcendem uma vida, nos dão sinais, pontuam explicações para as coisas que, quando a gente se defronta com elas, a gente, no primeiro momento, percebe sem sentido. Certos eventos que ocorrem que não podem ser explicados de uma outra forma, senão por uma visão mais ampla. Porque senão cai por terra imediatamente aquilo que nós poderíamos atribuir a uma criação que tivesse um criador justo, um criador bondoso, um criador benevolente, e que de repente fatos acontecessem que não tenha justificação. Como é que a gente pode justificar um fato como que nós todos vivemos ontem, em que crianças recém-chegadas na vida, alegres, vivas, felizes, buscando com sonhos, de repente se veem envolvidas num evento como esse. E perdem a vida ali, com isso perdem a vida física ali, e com isso trazem um processo que se estende a pais, parentes, e nós todos, que ficamos, de repente, chocados com isso. O que explica isso? E aí, o cuidado que a gente tem que ter hoje, essa é a ideia da nossa conversa aqui, é nós começarmos por um entendimento de um processo, e ao mesmo tempo que a gente vai no entendimento desse processo, a gente vai agregando outros olhares para que seja proativa a nossa percepção disso, e que não seja uma coisa simplesmente a ser explicada, como quem dá uma explicação e diz, está vendo isso assim porque isso é assado. Isso eu não quero. Porque muitas vezes, dentro das visões espiritualistas, que passam a aceitar de novo, ou sempre aceitaram a reencarnação e a lei de causa e efeito como algo que modula a vida, modula a nossa evolução, muitas vezes isso transforma, como transformou num determinado momento, na civilização védica, na civilização hindu, em algo tão superficial, tão tábula rasa, que o fato de você fazer alguma coisa e ter de volta aquilo que você plantou, passou a justificar coisas que não tinham nada a ver em serem justificadas. Exemplo, a estrutura da sociedade hindu, sob a forma de sociedade por castas, ganhou força, dureza, e quase uma estrutura férrea a partir dessa crença. Por quê? Alguém que não tinha casta, ou que tinha uma casta mais baixa, era entendido que estava naquela casta baixa porque na outra encarnação tinha feito alguma coisa que tinha levado ele a ser um pária, ou a ser não um guerreiro, um kshatriya ou um brahmane. E o brahmane, por sua vez, aquele que estava na casta mais alta, era porque ele tinha tido méritos anteriores em outras encarnações, feito coisas, e portanto ele estava ali presente como alguém superior aos outros. Veja a deturpação do conceito. Isso gerou uma sociedade extremamente injusta e que gerou dentro dela um processo grande de reforma. Não sei se muitas pessoas não sabem disso, mas Siddhartha Gautama, que aparece como um Buda, ou alguém que tem a consciência búdica, está iluminado, está desperto, é um grande reformador do hinduísmo. Ele chegou exatamente para quebrar essa estrutura. E conseguiu, muita coisa, quebrar. Naquele momento, o hinduísmo estava preso. Se você está hoje um pária, porque na outra encarnação você matou alguém, ou fez isso, ou fez aquilo, portanto você hoje não merece ser um brahmane, não merece ser um guerreiro. Você é um pária e deve ficar assim, pagando o seu karma.
Isso gerou um imobilismo, isso gerou um totalitarismo e um despotismo de pessoas sobre pessoas muito ruim. Pois bem, quando o Espiritismo traz de volta essa história da reencarnação como um meio de evolução e como alguma coisa que mostra alguma cadeia evolutiva de causa e efeito, e as nossas ações anteriores geram reações, as causas geram efeitos, os efeitos se tornam novas causas, aquilo se tornam novos efeitos. Esse conceito, quando veio límpido, veio muito bem posto. O que a gente observou ao longo dos 150 anos que o Espiritismo está ativo e as estruturas espiritualistas em volta, é que começou a acontecer algo, não aquilo que eu descrevi para vocês aqui na sociedade hindu, mas começou a ocorrer uma visão muito estreita de karma. Então, quando alguém aparenta e sofre alguma coisa, ou quando acontece um evento, tem sempre um espírita ou espiritualista para apontar e dizer: olha, isso aí foi porque é o teu karma passado que você está pagando. Ora, esse tipo de visão, por mais que ele possa ser verdadeiro como explicação fria, ele está longe de abarcar o processo inteiro, por muitos motivos. Não só pela percepção de que nós todos temos que ser seres que amam, que se movimentam na vida de forma, vamos usar a palavra de novo, proativa, nos antecipando as situações, sendo misericordiosos, sendo benevolentes. Não é só por isso. Esse processo ele é mais amplo. Ele tem outros fundamentos que não negam a reencarnação, que não negam a lei de causa e efeito, mas que tem outras saídas, e é importante que a gente cada vez esteja mais consciente delas, porque elas podem ser úteis para nós agora. Não revertem fatos já acontecidos, mas para frente a gente consegue atuar de forma muito mais lúcida, muito mais consciente. Isso vai depender de cada um de nós. Então, repito essa ideia de hoje nós estamos conversando aqui. Primeiro, vamos nos manter ainda nesse estágio de entendimento do porquê. Ora, se nós ainda imaginamos a lei do karma, a gente imagina que ninguém que estava ali, por mais duro que isso pareça, por mais inocente que tenha uma forma de uma criança ou de um jovem de 16 anos, de 20 anos, ou seja a idade, e ali está alguém que tem para trás uma vida de espírito, que já foi em outras vidas, criança, jovem, velho, já desencarnou, já foi para o plano espiritual, já voltou, e que fez uma esteira de processos de ação e reação em conjunto com várias outras pessoas. Isso é uma teia, uma cadeia, porque nós nos relacionamos com muita gente ao longo das nossas vidas. Vamos irradiar esse horizonte. Nessa vida, só se vocês pensarem quantas pessoas vocês já conheceram desde que se deram por si nesse mundo desde crianças. E com quantas já houve relacionamentos intensos que geraram causas e efeitos. Multipliquem isso, então, por muitos e muitos eventos de vidas que se sucederam. Então, nós vamos imaginar que se o Facebook foi capaz de mostrar que cada uma pessoa, um em cada 5, pode chegar ao mundo inteiro por conexões indiretas, né? Se eu conheço 5 pessoas, aquelas outras conhecem outras 5, então daqui até o Barack Obama, vamos usar uma figura conhecida, por exemplo, qualquer um, a gente pode chegar a uma teia de conhecimento indireto. Então, se isso é verdade, a gente consegue demonstrar isso hoje com os conceitos que a sociedade informatizada hoje nos trouxe, de informação, trouxe, imagine isso em nível espiritual, em muitas vidas. Então é natural que a gente esteja sentindo aqui também, não é só porque nós somos pais, mães, irmãos e temos sensibilidade, é porque esse processo é uma grande teia mesmo, que se interrelaciona ainda que a gente não tenha noção direta. E quando existe um processo como esse, coletivo, contundente, isso fica mais evidente. Mas é claro que nenhum daqueles jovens que estava ali era apenas um jovem de 17 anos, de 18 ou de 20 e poucos anos. Era alguém que tem uma história espiritual. E aonde
a gente encontra a explicação, ao mesmo tempo que muitas vezes isso pode transformar num processo que pode ter aspectos, eu diria, duros, né? Porque às vezes você explica e vai ficando frio, né? Se eu consigo uma explicação, então, qual a razão era aquela, então não preciso ter solidariedade, não preciso ter amor por nada disso, é um absurdo. E às vezes vai gerando uma coisa que eu acho tão esquisita quanto, que é uma morbidez de saber coisas. Né? Padre Pio tinha isso para Padre Pio, ele falava isso muito claro, porque Padre Pio teve um evento em vida que foram os estigmas. Por 50 anos ele teve isso e teve outros eventos, e as pessoas, muita gente chegava perto do Padre Pio só para dar um jeitinho de olhar para ver como é que aquela história era ali, se aparecia a chaga, se conseguia chegar perto. E ele tinha horror da curiosidade humana, essa curiosidade mórbida que nos leva a ficar à frente de uma TV, querendo saber cada detalhe, né? Como é que foi, como é que aquilo aconteceu. Se a gente analisar, a gente vai ver que os meios de comunicação favorecem isso, né? Querem dizer a história, aí faz aquela coisa. Hoje você vive num processo em que a gente é manipulado forçosamente, porque essas histórias só alimentam essa nossa morbidez. E quando a gente vai para o lado espiritual, isso pode acontecer também. Vou dar um exemplo para vocês, talvez alguns de vocês conheçam aqui. Essas explicações existem, e certamente para esse evento haverá. Mas qual é? São apenas especulações. Eu volto a repetir. Não é o nosso interesse maior aqui. Eu estou começando por aí, mas a gente quer ir um olhar um pouco mais amplo. Alguns de vocês devem se lembrar, por saber ou por conhecer depois, e até porque ontem foi citado, a tragédia do circo de Niterói, em 1961. O grande circo norte-americano, onde morreram mais de 500 pessoas, desencarnaram, num evento que chocou também. Não sei se vocês sabem que foi nesse evento que aquele nosso figura tão do profeta da gentileza surgiu. Né? Isso chocou muitas pessoas. Mas esse evento eu vou servir de base porque isso foi em 61. Em 66, o médium Chico Xavier, que é confiável, né, a todos nós, 66, 5 anos depois, recebe do espírito do irmão X, que é o espírito de Humberto de Campos, né, um grande escritor brasileiro, que havia logo depois desencarnado, feito várias mensagens pelo Chico, que mobilizou a sociedade, deu uma confusão danada, que era como se de repente morresse o Zuenir Ventura. Mas hoje em dia o mundo cresceu muito, mas naquela época um escritor famoso desencarnado chegar, o João Baldo, começar a dar mensagem, isso era matéria. Hoje em dia isso virou até quase lugar comum. Mas o Humberto de Campos, em 66, escreve uma mensagem pelo Chico em que ele fala, ele relaciona o evento de Niterói, e ele descreve ali um evento acontecido na cidade de Lyon, no 3º século depois de Cristo. Descreve ele muito bem descrito uma cena em que a cidade se preparava naquela época para receber um potestado romano, um procurador romano chamado Lúcio Galos, e que ele, ao visitar a cidade queria fazer para ele uma preparação, uma festa, e para a barbárie que a gente vivia naquela época. Isso também eu faço um parênteses aqui, muita gente às vezes quando fala de violência, assim, hoje a coisa está mais violenta do que era. Olha, o homem é sempre homem, mas de uma certa forma geral as coisas melhoraram. Eu vou descrever uma cena para vocês aqui, que é uma demonstração de que certas coisas eram admitidas. Tudo bem que o UFC está voltando, né, os combates, mas o que ele descreve ali? Quando o Lúcio Galos chega na cidade, as autoridades locais querem homenageá-lo, e para homenageá-lo resolvem fazer alguma coisa. E o que fazer? E aí, daqui a pouco alguém grita, cristãos às férias. Né? Estava num momento forte de perseguição ao cristianismo, século III, né? Movimentos intensos de perseguição. Tá bom, vamos fazer, mas isso já é normal, isso a gente já faz muito. Tem que ser alguma coisa mais intensa. E aí vai. E alguém lá surge com a seguinte ideia: olha, vamos fazer uma coisa. Vamos pegar os mais fracos, vamos sair caçando cristão pela cidade, junta aí uns 1000, se der, traz todo mundo, principalmente mulheres e crianças, vamos besuntar essa gente com ódio.
Vamos fazer um cercado no meio da arena, a gente coloca eles ali dentro. E quando começar a festa, primeiro balé, dança e tal, aí no final a gente pega uns cavalos velhos, joga lá dentro desse cercado, ateia fogo e solta em cima do cavalo e vamos ver quem é que consegue sair melhor ou sair. Esse vai ser o grande divertimento. E continua o irmão X escrevendo, isso foi feito. Esse é um evento que historicamente, inclusive, tem registro. Como quase todas as coisas que o Chico escreveu. E aí o que aconteceu foi que aquele espetáculo hediondo, as pessoas se divertindo e rindo, de pessoas passando por cima uma da outra, né? Morrem quase todos eles queimados, e aí o irmão X termina assim. Essa mensagem, vamos chamar assim, está num livro, para quem quiser ler, chamado Cartas e Crônicas do irmão X. Para quem tiver interesse, ler um livro até interessante. Tem várias mensagens do irmão X interessantes, entre elas essa. E no final ele diz assim: passados quase 1.800 anos, né, do evento, aquelas pessoas que estavam ali, que tinham, né, vibrado com aquilo, trabalhado com aquilo, por circunstâncias da máquina cósmica, foram reunidas num círculo em Niterói que pega fogo, e todos hoje sabem que traz a vida da Terra. Existem fatos vinculados a essa. Tem um livro feito por um jornalista chamado Mauro Ventura sobre o evento do circo, chamado Espetáculo Mais Triste da Terra. E ali nesse livro ele cita umas coisas interessantes para a gente entender essa história da lei da causa e efeito. Ele cita nominalmente ali uns 5 casos comprovados de pessoas, como sempre, em todos esses lugares, se você vai olhar no World Trade Center, se você vai olhar em desastres aéreos, que no momento final, que deveriam estar ali, não estão, e vice-versa. E um deles é de uma senhora, uma mulher, que era mãe de 2 filhos pequenos, que o marido que veio como sócio no circo, o circo era uma sensação, naquela época não tinha a TV, a internet, enfim, um circo numa cidade era uma coisa. Ninguém também estava parando por causa daquele circo, ninguém encontrava lugar, era um circo enorme. Enfim, quando eles estão chegando na semana, conseguiram o ingresso, ela tem um sonho, que ela estava sentada na brincadeira e um leão foge por em cima. Ela acorda dizendo para o marido: não vou. Meu marido diz: você vai, eu não vou, a gente vai, eu não vou. Aí ela resolveu, inteligência feminina, naquela época o marido tinha mais força para mandar, pelo menos teoricamente, né? E ela falou: tá bom, então ok. Atrasou para se arrumar, atrasou para tomar banho, atrasou para fazer comida. E o sujeito ficando nervoso. E os filhos, quando saíram, depois que foi chegando lá perto, deu sede nas crianças, eles quiseram de todo jeito bater o pé para tomar um sorvete. O pai já, vamos tomar um sorvete. Quando o negócio terminou, que eles vão chegando, eles começam a ver as pessoas correndo. Chegam atrasados, o cara já desesperado de raiva, e o circo fogo, e ela sai. O sócio dele desencarna. Eles são combinados de ir juntos. E ele conta alguns eventos com isso que mostram o seguinte: tem um processo que organiza isso, que leva ao evento a acontecer. Já começaram as especulações em relação ao diâmetro. Muita gente falando como é que é gás pode vincular a câmara de gás, a nazismo. Não, é verdade. Enfim, o que eu queria só, em vez da gente seguir nisso, porque esse é o exemplo da história da morbidez, ela só não é, o detalhe dela é que a gente, em vez de ficar olhando a notícia para saber se o cara fez o foguete ou não fez, se o sujeito de segurança botou na porta, se a pessoa, a gente vai começar a olhar para o, eu acho até mais sedutor. O que foram essas pessoas em outras vidas para que elas fossem levadas ali naquele momento, que aquele evento acontecesse? Ou melhor dizendo, não o que foram em outras vidas, o que elas plantaram para isso acontecer. Então esse processo, o que eu estou querendo fazer ao conversando a conversa assim, é entender que esse processo a gente encontra
o que nos baliza, num primeiro momento, para ser o mundo não é um mundo sem sentido, em que ele é o acaso, é a fatalidade, vamos bater então em quem tem culpa, vamos prender, vamos arrasar, vamos fazer. Aliás, no circo de Niterói foi uma pessoa presa, acusada de pôr fogo, e provou-se depois que ela não tinha feito nada disso. Então, mais um detalhe aqui nessa história. Não é isso que nos importa. O que importa aqui? Nós vamos perceber o seguinte: esta lei existe. A lei de causa e efeito existe. Ela funcionou ontem dessa forma contundente, chocante, violenta para nós que estamos aqui, muito mais para as pessoas próximas, aquelas que foram. Só que acontece que ela não está funcionando só nesse momento lá aqui. Ela está funcionando agora aqui. Nós estamos sob essa lei. Cada um de nós tem na sua retaguarda uma sementeira. E a gente, em vidas anteriores, nessa vida, nesse segundo, há 1 minuto atrás, estamos em processo de semear e colher. Os eventos das nossas vidas todos acontecem sob esta, eu usei uma palavra no início, usei vários termos para dizer a mesma coisa. Estão emoldurados, estão encastelados, estão modulados sob essa lei. Tá bom, mas e aí? Como é que eu faço? O Espiritismo e as visões espiritualistas vêm fazendo-se, bom, como é que isso é? Isto então, a lei de causa e efeito, tem uma sementeira, tem uma colheita. Se eu estou colhendo o que eu plantei, eu preciso pagar isso daqui, eu preciso apagar. Mas a palavra apagar é diferente de pagar. O que aconteceu e foi ficando, isso eu acho muito ruim dentro da visão espírita, ortodoxa, fechada, é que essa história ficou dura, ficou... Se eu tenho essa sementeira passada, se isso vai acontecer, você plantou. Então, vamos imaginar lá, né, o sujeito botou todo mundo fogo lá no circo e agora pegou fogo. Ele está pagando um karma. Para evoluir é preciso que eu queime, que eu pague, que eu desfaça os meus karmas. Esse foi um conceito que foi crescendo, tomou um vulto dentro daqueles que acreditam, e muitos de nós andamos pela vida com a crença, se nós acreditamos nisso, que se nós estamos sofrendo agora, nesse exato instante, é por causa de um karma, então eu preciso me resignar e pagá-lo. Ora, eu diria que isso é tão deletério quanto uma visão diletante ou, enfim, nihilista em relação a processos atribuindo a causalidade. Quase tanto quanto. Eu sou um pouquinho mais condescendente. Porque se a pessoa tem noção disso, já é um passo. A gente imagina o seguinte: bom, se eu sei que eu tenho para trás uma sementeira que eu não sei qual é, mas certamente não é das melhores, nenhum de nós estaria aqui convivendo dentro disso, sob essa lei do karma. Se não fosse assim, eu preciso me cuidar. Então, vamos ver. Mas esse preciso me cuidar e vamos ver não pode estar relacionado a um olhar para trás, como se a gente estivesse vendo a vida só pelo retrovisor, e que isso se transformasse em um para trás pesado, a ponto de muitas vezes, alguns de nós, tal foi, de repente, a nossa sementeira lá, que quando a gente vai olhar e fala assim: caramba, eu acho que para pagar esse karma aqui, eu vou precisar de vidas, eu vou precisar de 1000 doenças, eu vou precisar de 1000 acidentes, eu vou precisar de muitas coisas. Esse processo é um processo muito sutil, delicado e traiçoeiro. Porque quando a pessoa cai nesse tipo de percepção, ela pode ficar amarrada, mais do que ela pensa, e continuar amarrada a esta lei. Ok. Mas e aí? A lei existe, ela está aí rodando. E tem alguma coisa para fazer para a gente sair desse processo, se libertar disso? Eu acho que tem. Eu acho que a gente não tenha dado atenção devida aos sinais. Quer dizer, quando Kardec revive a história da reencarnação, foi para retirar o mundo ocidental de algo que era até pior, porque as estruturas estavam levando a um materialismo, a um ateísmo, porque a reação a uma estrutura religiosa que nós tínhamos à disposição só podia ser essa.
você atribuir a uma casta sacerdotal o poder de perdoar o seu pecado, o poder de dizer se você ia para o céu ou para o inferno, ou de dizer que você vai ficar assim ou vai ficar assado, e se você não fizer aquilo, isso leva à descrença. Então, quando Kardec vem, ele puxa de dentro, olha só, cada um é responsável pelo seu caminho. E, portanto, o que você semeia, você colhe. Ele revive essa história. Essa história cresce. Mostra que isto faz parte de uma trajetória evolutiva da humanidade. Para nós, o processo semear e colher se transforma num processo evolutivo. Ele deve ser, pelo menos, apontado como evolutivo. Ele é evolutivo, ainda que ele seja retardado. Acontece que o Kardec reviveu alguma coisa, mas antes dele, outros mestres, e um deles especialmente está ali, bem conhecido nosso, veio falando coisas muito interessantes a respeito disso. Mais do que falando, vivendo, mais do que vivendo, deixando expresso um modelo de trabalho para cada um de nós, de forma que nós pudéssemos nos libertar disso. De quê? Dessa prisão. Eu vou escrever um pouquinho aqui no quadro, algo que a gente falou lá em Mendes, no nosso encontro. Que a gente valoriza quando a gente fala de Mendes. Mendes é um encontro onde a casa faz uma reavaliação anual do seu aprendizado. É um lugar onde a gente mostra um pouco das coisas que vão sendo apontadas para nós. A gente mostrou o seguinte: essa lei de ação e reação, ela muitas vezes é entendida, né? Eu faço uma ação, recebo uma reação. Eu matei, serei morto da mesma forma que eu matei. E ela é entendida de uma forma linear, como se ela acontecesse de eventos em apenas uma linha, nem um plano de eventos sucessivos, sobre uma linha mesmo. Essa ação gerou essa reação, que por sua vez se tornou de efeito causa para outra reação, e assim por diante. Acontece que desde que nós temos conceitos, esses conceitos já existiam há muito tempo, mas desde que a ciência moderna estabeleceu para a gente, deu de cara, não estava querendo isso, encontrou, né? Quando surgiu o conceito que a gente chama de hoje de física quântica, né, que é um nome engraçado que define tão pouco o que acontece, mostraram algumas coisas interessantes. Essa nossa visão de ação e reação como algo linear não era bem assim na natureza, principalmente na natureza mais íntima, naquela que a gente chama da natureza subatômica. E o fato de a gente só conseguir identificar ali e não aqui, no nosso mundo aparentemente, né, normal, é que fez com que isso ainda esteja, né, restrito aos níveis acadêmicos, mas cada vez mais é tão evidente que esse processo ele não pode ser restrito apenas a um mundo microscópico, ele tem que estar fazendo parte do nosso mundo, porque uma coisa e outra são a mesma coisa. Vai transbordando, mas enquanto isso a gente vai permanecendo assim. Fica lá no pessoal que estuda isso e descobrem coisas fantásticas, por exemplo, que partículas podem estar no mesmo lugar ao mesmo tempo, que uma coisa pode ser uma onda e uma partícula ao mesmo tempo. Mas o que nos interessa é o seguinte: existe uma percepção que uma causa pode dar origem não a um, mas a muitos efeitos. E aí então a gente sai da modulação da linha e vai no plano. Ou seja, deixa eu apagar essa coisa feia que eu escrevi aqui, para fazer uma coisa mais inteligível para quem está lá atrás. Se eu tivesse tido tempo, o Michael podia ter feito um desenho bonito disso, quem sabe para a próxima vez. Mas eu tenho aqui uma ação e uma reação que aconteceu na minha vida, que eu plantei aqui há 1 minuto atrás, há 10 minutos, há 10 anos, há 10 vidas. Acontece que isto, quando eu agi aqui, seja 1 minuto, seja 10 anos, seja 10 vidas, aquela ação que aconteceu aqui não era necessária, determinada nem fatal. O que hoje nós temos auxílio da ciência é perceber que a cada movimento que a gente faz existem, e por isso que se fala aqui, né, o elétron a gente não consegue determinar, porque a lei da probabilidade mostra que ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo,
até que o evento aconteça. Nós já não estamos falando de física quântica aqui. A gente está falando de ação e reação. Quando eu faço uma ação, eu mato alguém, por exemplo. A ação levar à reação de eu ser morto aqui não é determinada. Naquele momento eu estou escrevendo aqui talvez umas 20 setas. Nesse plano, fora da linha, eu tenho condição de seguir por outro caminho. De repente, o meu caminho interno de outras ações me leva aqui, e aqui me leva aqui, que não é a minha morte, pode ser algo completamente diferente. Eu posso aqui ter me transformado num santo. O Mário está lembrando aqui, o Moisés matou, Jesus entrou no templo e baixou o cacete naqueles vendedores. Se Jesus tivesse karma, isso aqui é karma ainda. Só que a gente está entendendo aqui que o karma é uma coisa mais complexa do que parece. Eu estou querendo mostrar para vocês primeiro que o karma não é aquela coisa lógica de ação e reação sobre uma linha. O karma é algo que se estende em outras dimensões. Imagine o seguinte, que eu saia da dimensão do plano aqui e eu consiga projetar aqui na terceira dimensão um outro fato. Em vez de um plano sobre uma linha, eu consiga ter uma outra oportunidade aqui. E se isto compuser um objeto tridimensional, vejam quantas possibilidades eu tenho de mudança kármica. Imagine que há mais dimensões do que 3. Portanto, todo o processo que a gente movimenta, seja um pensamento, seja uma palavra, seja uma ação, seja um estado de consciência, ele vai estar dentro da lei do karma, condicionado a um processo de ação e reação, mas que é muito mais rico do que a gente pode imaginar. O que eu apontei Jesus? Porque quando ele chegou, o povo com que ele estava vinculado, o povo judeu, acreditava a maior parte dele na reencarnação. Os fariseus e outras seitas, como os essênios, só tinha uma que não acreditava, que eram os saduceus. Mas esses não acreditavam nem em vida após a morte, não era nem em reencarnação. Ou seja, o evento da ação, da reação, da sementeira e da colheita era algo evidente, era algo que não tinha discussão. Lembremos aqui que eu falei que foi a Igreja Católica que depois de um tempo resolveu banir do cânone esse conhecimento. Mas naquela época de Jesus todo mundo acreditava nisso. Ora, o que foi a vida, o trabalho e toda a mensagem, tudo aquilo que Jesus deixou? Foi exatamente uma saída para um entendimento de que, mesmo nessa lei do karma, se a gente entendê-la mais ampla, existem possibilidades de saída. Mas ele veio dizer uma outra coisa a mais. Você pensa, olha só, a lei do karma é a mesma coisa que uma lei de prisão. Moldura, lembra que eu falei? Por quê? Porque está sob a lei do karma aquele que cometeu o que a gente chama, né? Aí olhando a Torá, ele como conhecedor da Torá, do que é o pecado original, que era conhecer o bem e o mal e os seus frutos. Né? A gente para pensar, por que cada um comeu um fruto do bem e do mal, em vez de ficar, pô, que beleza, conhecer o bem e o mal, mas isso foi o inverso, determinou a expulsão dele do paraíso. Tudo isso é alegoria, tudo isso é figura, mas são coisas importantíssimas. Ele conheceu o bem e o mal, e no momento que ele conhece isso, ele entra nesse processo emoldurado, chamado, a gente está chamando ele aqui de karma. Jesus diz assim, olha, nós todos, o mundo está sob essa lei. Essa lei é a lei da ação e da reação. Quem fere será ferido com a mesma coisa. Quem agir vai ter a reação ao contrário. Quem de dever tem que pagar. E eu selecionei um trecho para mostrar para vocês que ele apresenta isso e diz, olha só, mas eu tenho uma novidade. É por isso que Jesus, sem ter deixado de ser judeu, em nenhum momento, dentro da sua estrutura de tradição, de fé,
chamou, e ficou chamado isso como uma boa nova, que era nada mais ou menos assim: olha, eu tenho uma boa novidade para as pessoas. Qual é essa boa novidade? Pois bem, vamos ler uns trechos bem conhecidos dos Evangelhos, para a gente ver uma coisa aqui. Primeiro ele diz assim, claramente, em Mateus capítulo 5, que eu não penseis que eu vim abolir a lei ou a Torá como os profetas. Não, eu não vim abolir, mas vim completar. E eu vos garanto que, enquanto não passar o céu e a terra, não passará um pontinho da lei sem que tudo se cumpra. Ora, quem fala isso sabe o que estava falando. Não estava falando apenas da história, nem da superficialidade, estava falando da coisa profunda que há na Bíblia. E aí ele diz assim, e aí é onde nos interessa: ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, porque quem matar será réu de julgamento. Pois eu vos digo, não só isso, quem se encolerizar contra o seu irmão será réu de julgamento. Quem chamar seu irmão de patife, de idiota, será réu perante o sinédrio. E quem o chamar de tolo será réu no mar de fogo, na guiena. Portanto, diz ele, se estiverdes perante o altar para apresentar a tua oferta, e esse era o processo naquele momento, o judeu tinha que cumprir o que chamava de mitzvot, ou as obrigações, que eram várias. Inclusive você tem que levar ofertas ao templo, são 613, você vê como são poucas. Mas é pouco, por exemplo, as obrigações do vedantismo são 4.500. Então você vê que tem uma coisa legal aí, menos mal. Mas imagine o seguinte, as pessoas vão fazer aquilo e aí acham que fazendo aquilo estão cumprindo a lei. Realmente estão. Mas ele diz, olha só, você vai lá apresentar a oferta. Na hora que você chegar lá, lembra que, se você lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta lá diante do altar, mas vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. E aí, volta e apresenta a oferta de novo. Entra logo em acordo com o teu adversário, enquanto estás com ele no caminho. Porque senão, o tribunal te entregará ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e será exposto na cadeia. Eu te garanto, não sairás dali até que tenhas pago o último centavo. Ouvistes o que foi dito aos antigos, continua ele, olho por olho, dente por dente. Pois eu vos digo, não resistais ao mal. Se alguém bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Ouvistes o que foi dito aos antigos: amarás teu próximo e odiarás teu inimigo. Pois eu vos digo, amai ao vosso inimigo e orai pelos que vos perseguem. Porque para serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, fazei como Ele, porque Ele faz nascer, olha que coisa importante e interessante, o sol sobre justos e injustos, e faz chover sobre justos e ímpios. Pois, se vocês amam somente aqueles que vos amam, que é isso? Não fazem também os cobradores de impostos? Não fazem também os assassinos? Não fazem também os bandidos? Se vocês saudam apenas os vossos irmãos, o que tem de extraordinário? Os pagãos também não fazem isso? E agora a frase final, que é a que mais nos interessa. Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Aqui tem uma regra de ação, aqui tem uma constatação e um desafio. Isso que a gente descreveu aqui, lei que a gente ouve nas igrejas, ouve na aula de catecismo, anos e anos e anos, tem um sentido profundo. O que ele está dizendo ali? Olha só, o mundo caminha assim. As pessoas trazem a ação e a reação para as suas vidas. Se eu recebo o que eu acho que tem algo que me fere, eu devolvo na mesma moeda. Se eu quero fazer uma coisa, eu posso não saber, mas vai vir na mesma moeda para mim. A gente sabe muito quando a gente devolve. Quando você recebe alguma coisa, você devolve achando que aquilo resolve. Humberto Roden era um pensador
né, do século XX, ele dizia uma coisa interessante. Devolver na mesma moeda é uma burrice, inclusive matemática. Porque assim, se eu recebo alguma coisa que tem substância que vale 1, se eu devolvo com 1, no final das contas, a soma modular daquela história é 2. Na hora que eu devolvi, eu não anulei. Eu não anulo 1 com 1. Ainda que aquilo esteja em uma direção diferente, o que vale 1 e vale 1 aqui, no final soma e vai dar uma soma vetorial de 2. Eu só anulo 1 com menos 1, que dá 0. O que é o menos 1? Essa postura que Jesus está descrevendo aqui. É um estado de percepção da vida diferente que você acha, a maior parte das pessoas acha o quê? Que isso é idiota, que isso é bobeira, que isso é coisa de fraco. Só que ao fazer isto, nós estamos nos mantendo dentro desse estado de ação e reação. E por mais que ele seja complexo, será o nosso karma enquanto nós estivermos ali. E aí onde ele diz, olha só, você vai cumprir as suas coisas na vida, você está achando que está numa boa, está meditando. O ir ao altar entregar a oferta pode ser tanto eu cumprir as minhas obrigações religiosas, quanto eu fazer as coisas que eu acho que são espiritualidade. Né? Tem muita gente que participa, dá passe num centro, ou vai para uma escola de meditação, ou vai para um ashram, ou vai fazer yoga, ou vai fazer o que seja. E isto mobiliza a espiritualidade interna na nossa maneira de ver. Mas aí, na hora de ser testado, no primeiro momento vai devolver, vai fazer isso que a gente está dizendo. Então, isso é a oferta no altar. Esse conceito oferta no altar a gente pode entender de todas essas formas. Na hora que eu chegar tentando um caminho espiritual e não for capaz de fazer esse mínimo, esquecer que eu tenho que deixá-la ali, vou primeiro me reconciliar, vou primeiro abrir o meu coração, vou primeiro deixar de odiar aqueles que me odeiam, vou deixar de ter mágoa, vou deixar de ter, enfim, passar a ficar pensando como é que eu vou me vingar. Quanto mais eu vou devolver em cima daquilo que eu recebo. Se eu não faço isso, eu vou, ele diz, infelizmente, você continua réu de julgamento. Por quê? Porque a sua ação só vai se somar àquela outra que você está devolvendo. Esse processo te perpetua aqui. O julgamento acontece, vem o oficial, vem o juiz, vai para a cadeia, a lei do karma, e você vai ficar preso ali. Realmente aí faz sentido aquela história espírita de pagar o karma. As pessoas que não entendem isso vão ter que ir pagando os seus karmas ao longo da vida. Se melhorar um pouquinho, paga menos, né? Aí é a história do Buda, da roda. Essa roda que não é bem uma roda, é um espiral fechado, mas se comporta quase como se fosse, porque o fechado é quase nada, é quase um círculo. Você está um dia no alto e outro dia está no baixo, porque as minhas ações podem ser boas, de repente. O karma pode ser bom, pode ser ruim. Então eu posso estar no alto, posso estar no baixo, mas vai ser sempre karma. O que Jesus diz, que depois, não só nesse evangelho aí, ele vai dizer depois em outros? O que vai importar para a gente? O evangelho de João, ele fala, conhecereis a verdade vos libertará. Não foi, quando fala de Jesus, ele não foi o único que disse isso. Só que ele chegou dizendo o seguinte, olha aqui, a lei do karma, ok, ela é real, ela funciona, ela vai continuar funcionando enquanto vocês estiverem fazendo isso. Só que eu venho trazer uma boa nova, uma novidade. Não precisa ser ela. Esse não precisa ser ela levou um outro estado de conhecimento. A primeira coisa que ele mostrou foi o seguinte, olha só, isso acontece, quem está nesse estado, os caras vão chegar aqui, os sacerdotes, os romanos, enfim, e sempre é o sacerdote, seja ele um padre inquisidor, ou alguém que está ali no poder, né? É um sujeito que detém o conhecimento espiritual e não quer passar para ninguém, ele é o poderoso. Esse pessoal vai vir aqui e vai me pegar, vai me matar, vai me prender, mas eu vou mostrar o seguinte, não adianta nada. Para quem tem esse estado de consciência, a morte não existe. Aliás, não existe para ninguém, mas eu vou mostrar para vocês que não existe. E daqui a pouco ele reaparece de novo. E nunca disse que era só ele, nunca disse que era ele naquele momento e só depois da ressurreição é que todo mundo ia ressuscitar. Ao contrário, ele disse assim, olha só, tudo que eu faço, vocês podem fazer. Inclusive isso.
Ora, o que ele mostrava? Que se depois convencionou a chamar de lei da graça. E o que é a graça? A graça não é um privilégio que Deus concede porque gostou da sua cara, né? E resolveu fazer você, que era um ser todo pecador, de repente o estalo é você guindado ao posto. Santo Agostinho passou a vida inteira questionando isso, porque a vida que ele teve até os 32 anos, foi uma vida que ele se atribuía pecador dos pecadores. E de repente ele se viu guindado a um estado espiritual tal que ele não conseguia conexão. Peraí, como é que eu estava ali naquela, fazendo coisas que eu tinha que pagar, de repente eu estou... Ora, ele entrou num estado, que nós chamamos de estado de conexão com a graça, que funciona basicamente por duas entradas. Esta primeira, de não nos pormos em réus, como réus de julgamento. E para isso eu preciso começar a não julgar, eu preciso começar a perdoar, eu preciso começar desses dois processos a entender o que é o amor incondicional. E num segundo momento, um estado de consciência que vai abarcando com esse processo toda a minha vida. O que isto leva? Aí agora eu vou para o Krishna. Porque se os dois não tivessem falado a mesma coisa, tinha alguma coisa errada no universo. O universo tem um sentido, tem uma razão. Krishna, quando chega e diz para Arjuna que nós estamos sob o guante da lei kármica, e ele clarifica essa lei kármica, usando o termo chamado gunas, ou as gunas, que são, uma delas é inclusive boa, ótima, né? Satya, ou Satya, é algo sublime. Só que ele diz assim, acontece que o objetivo final é romper essa lei do karma, inclusive a do karma bom, que é o Satya. Portanto, Arjuna, o que me agrada, e aí quando ele fala o que me agrada não é a figura física do Krishna, é a consciência cósmica que estava nele, como estava em Jesus e como esteve em tantos outros mestres. O que me agrada é aquele que se liga a mim, que se une a mim, que se torna único comigo, e no momento em que ele faz isso, desaparecem os karmas passados. Vamos lembrar de Paramahansa Yogananda. A grande batalha de Yogananda foi para mostrar que a técnica de Kriya Yoga, quando aplicada em alguém que estava disposto a fazer isto que a gente descreveu aqui, amar incondicionalmente, perdoar, utilizando esta técnica de Kriya, você como que incinerava o karma passado. O que é isso se não entrar na lei da graça? Ora, todos eles dizem a mesma coisa, a gente ouve e não aprende. O que isso pode servir para nós agora? Ontem houve um evento kármico violento, que a gente começou aqui, certamente teve raízes que a gente não vai ficar morbidamente procurando saber. Se foram nazistas, se não foram, se vieram lá de Roma, se vieram de 30 vidas atrás, não importa. Esses seres hoje certamente estão no plano espiritual. Nós podemos participar aqui e vamos tentar fazer isso no final com o nosso amor, com a nossa solidariedade, para que eles sejam confortados, amparados, as famílias e tudo mais. Mas a lição que a gente tira é que esse movimento de vida depende de nós nesse exato segundo. Ou seja, eu estou aqui e à minha frente a gente pode ter um evento kármico pesado. Quem de nós pode dizer que tem ou não tem? E eu posso mudá-lo. Isso se muda pelo estado de consciência. Isso se muda por entender como a vida se processa nas leis superiores da vida. A lei do julgamento, a lei que existe no mundo, que é a lei do karma, ela se contrapõe, não, ela se complementa com a lei do amor incondicional, que a transforma, que a renova. Isto pode ser, ao contrário do que começou a ficar dentro do Espiritismo como alguma coisa, né? Poxa, o meu karma, eu comecei a descobrir que lá em Roma eu botei a pessoa no fogo, e lá antes de Roma, no Egito, eu joguei a pedra na pirâmide acima de uns 300. Caramba, mas a outra encarnação me levou para mostrar que quando eu era sumério eu gostava de pegar criancinha e sacrificar. Imagina a gente saber disso, e aí olha assim, quantas vidas eu preciso para pagar isso? Nesta conta aqui, a gente até desanima.
Faz a contabilidade aí e veja que, olha, dá aí umas 500 vidas. Você se prepara, meu amigo. Olha, isso desanima qualquer um. O fato é, existem processos mais profundos, não é privilégio. Existem processos profundos de estado de consciência, de postura, e a partir daí de ação. E quanto mais a gente está nesse estado de consciência, mais a gente se desvincula do resultado. Isso é um sinal legal. Se a gente começar a entrar nesse estado, não é porque agora estou queimando 10 vidas, né? Consegui dar uma queimada em karma de 10 vidas. Não é isso. Esse estado de consciência não tem contabilidade, como a gente já conhece. É uma contabilidade que transcende aos nossos conceitos. Mas ele existe, ele é real, e ele foi anunciado por grandes mestres que vieram, viveram aqui e deixaram isso como... Jesus não veio aqui para fundar religião, para ser posto em altar, para ser venerado e para a gente criar rituais vazios à sua volta. Nem nenhum desses mestres. Vieram para mostrar o seguinte: eu consigo mudar. Se eu quiser e se eu entrar nesse estado de consciência, que é aquilo que você tem que ser perfeito, como meu Pai é perfeito. É impossível? Não. Está ali. 3 linhas. Ama incondicionalmente. Faz igual o sol e a chuva. Olha o injusto, por pior que ele seja, como alguém onde está a natureza divina. E tudo aquilo que o karma traz como possibilidade vai começar a se modificar por uma força que vai ser absolutamente não linear, ou seja, capaz de saltos, que não vai seguir num passo a passo. Se nós entendemos isso, a gente passa a se transformar em instrumentos de vida, de cura. Eu, quando tenho uma consciência desse nível, eu consigo curar terceiros. Assim que surgem os grandes curadores. Como é que eles intervêm no karma de um terceiro? Como é que um Antônio de Pádua, um Francisco de Assis, um Paranaense Yogananda, ou quem seja, entra em contato com alguém e cura imediatamente? Porque ele sabe que o karma é uma lei inferior. E ele pode trazer esse karma para ele, sim. Às vezes a pessoa fala, como é que pode alguém? Ele pode. Se aquela pessoa depois continuar fazendo as coisas que fazia, ela vai estar recriando o karma. Mas naquele primeiro momento, seres com esse estado de consciência se transformam, entre outras coisas, em grandes curadores. Vejam que beleza o potencial que nós todos temos, se não realizamos. De ser isso, de ser capaz, com o pensamento e com o nosso estado de consciência. Ainda, o Otton leu uma coisa ali. O que você faz em oração? O texto de São Francisco de Sales. Primeiro que ele leu, quando diz lá, fica igual uma estátua na frente do tempo, que quando Deus quiser vai te dar vida. É uma figura dura, mas eu me posicionar na presença de Deus, se eu estou num estado de oração, de consciência, que permita que o meu ser se expanda em dimensões que a gente não conhece, a gente está realizando coisas às vezes sem saber. Porque eu deixei de ser um ser cristalizado no meu karma e passei a ser um canal de vida. E aí o risco do orgulho espiritual, da vaidade espiritual vão diminuindo. Por que um Francisco de Assis tem um status que tem? Ele foi se a gente for classificar a vida de Francisco de Assis antes, eu já falei isso aqui para vocês, não tenho nenhum problema de falar, porque sei o quanto Francisco de Assis tem luz e quanto eu adoro ele. Foi chefe de gangue. Sabe o que é ser chefe de gangue, já de jovem, arruaceiro, na rua, bebedeira, né? Noites viradas? Imagina isso na cidade da Idade Média. Mas, ao mesmo tempo, tinha um coração no tamanho do mundo. Ele amava. No momento em que ele acordou, ele entrou nesse estágio e ficou a vida inteira, porque ele vivia dentro desse critério, pecado é pecado, então você tem que pagar. Até desencarnar, ele ficou achando que ele era o maior pecador do mundo. Ora, então não tinha nenhum orgulho, nada ali. Ele pôde ser um canal. E foi. Passou por ele a presença divina inteira. Porque em nenhum momento ele achou que era ele. Fazia, que ele era o mérito dele, que ele era melhor que o outro. Ao contrário. Então, assim, isso está à nossa disposição, e quando a gente entra nisso, nós vamos começar a fazer com que esses eventos diminuam. Hoje, o mundo está, depois dessa mudança que a gente falou aqui, nós estamos num ciclo de transformação, os karmas estão se acelerando.
Porque a maioria da humanidade não está nessa consciência. Mas, à medida em que um fique, outro fica, esse processo vai tenderá a se relaxar. E grandes tragédias podem deixar de acontecer. Depende de nós também. Cada um de nós é um instrumento possível para esse tipo de processo. E se nós não conseguimos evitar o que aconteceu ontem, o que nós entendemos é que eles não morreram, eles estão acolhidos, a gente vai trabalhar para que os que ficam recebam o consolo, a força possível e que coisas dessas não aconteçam, porque ao contrário, essa forma de se posicionar como a gente se posiciona, nessa morbidez, ficar na TV, e aí começa. E agora? Vai pegar fogo em outra, vai pegar... Se você olhar, nada tem seguro. Vocês já pensaram no que é um baile funk dentro de uma favela? Se fosse pela lei das probabilidades, vocês já viram fios, já foram numa favela? O Marco já foi. Fio elétrico? Que entra dentro das casas. Eu já fui algumas vezes. Os bailes funks têm mais pessoas do que aquela boate. Por que não acontece, volta e meia, um negócio desse? É por isso que eu estou dizendo. A gente tem que entender que os processos têm uma lógica por detrás, o que não faz com que a gente seja frio e ao mesmo tempo não fique... O processo, isso é educativo para nós todos. Mobilizou a gente, tocou. Então, em vez de... Aí o que eu estava querendo dizer. Quero dar um exemplo para vocês. Vocês lembram dos 2001, do Trade Center? Todo mundo lembra. Não, porque esse é o karma que a gente... Essa energia, ela é fruto do processo que nós criamos lá. Né? Os astros se posicionam, como você até colocou ali. Porque o que acontece com os astros, o movimento dos astros e as situações em que eles se encontram, mostram o nosso cargo coletivo. Isso aí. Nós geramos esse posicionamento dos astros agora que facilita a possibilidade de tudo. Nós geramos, não. Eles estão mostrando que faz parte. Na hora que você nasce, você tem aquele mapa já está mostrando teu karma. Mas quem gerou esse karma? Sim, você. Mas o que eu quero... falando coisa diferente. Eu quero dizer o seguinte, quando os astros entram em aspecto, e esse aspecto, por exemplo, que o Urano está terrível atualmente, ele já estava preparado. Então nós que estamos aqui, nós estamos recebendo, faz parte do nosso karma, do karma de todo mundo que está aqui. O planeta inteiro. O planeta inteiro. Então assim, deixa eu só aproveitar. Pois é, o processo é dinâmico. Né? Durante 10, 20, assim. Mas tem os pessoais. Então, seu karma vai ser um pouco diferente do meu através dos seus planetas pessoais. Você vai receber de uma outra forma aqui. Né? Mas a energia é a mesma. Então, por isso, como você está dizendo, nós podemos ajudar uns aos outros. Porque nós estamos no mesmo barco. Né? Nós estamos dizendo a mesma coisa. No fundo é isso mesmo. Não, eu estou dizendo a mesma coisa. Eu sei que estamos dizendo. Na verdade, é um plano de voo, a gente segue se quiser. Mas é exatamente isso que eu estou dizendo. Eu estou confirmando o que você está dizendo através da astrologia. Agora, tem que ter cuidado com o fogo atualmente. Tem que ter. Não tem na brincadeira, não. Uma coisa que eu concordo com você, o cuidado nós temos que ter. Até a Rosa escreveu isso. Agora, isso não pode gerar. Não, o que a Rosa está dizendo é o seguinte: nós geramos um karma, né? Ela está dentro de nós. Ela não está só lá fora pegando fogo, não. Ela está pegando fogo aqui dentro. E o que nós vamos fazer com isso? Não é? E aí, o que nós vamos fazer com isso? Com esse fogo para ser energia, para essa violência. Nós estamos falando.
nós estamos falando a mesma coisa. No fundo, esse processo é o mesmo, né, porque a Rosa está apresentando o aspecto astrológico, porque se isso está acontecendo aqui, como ela disse, é um karma coletivo. Nós somos um ser só. Na verdade, nós somos células de um organismo maior. Todos nós somos. E esse organismo maior, por sua vez, se soma a outros. O nosso sistema solar é uma nesga do cosmos. Mas dentro dele, as forças astrológicas refletem um karma coletivo, que são criações em níveis até desconhecidos por nós das nossas próprias estruturas pessoais. Nossos karmas pessoais e o nosso karma coletivo se completam em escala. Mas isso é criação nossa, como ela disse. Essas forças estão aí porque refletem um estado que foi levado, sei lá quando. A gente não consegue determinar essa era. Por que os aspectos se formam nesse rincão cósmico que é o sistema solar, através das energias traduzidas pelos planetas e pelas forças cósmicas? Porque um processo, como se fosse um mega computador, está ali fazendo todas as coisas acontecerem, e o sistema solar trabalha mostrando, como a Rosa diz, como tudo tem dois lados, mesmo nesses momentos em que as coisas ficam evidentes e aparentes, você pode transformar isso, claro, pode redirecionar. É só saber aproveitar. Esse grau de consciência que a gente está falando é o primeiro grande passo. Agora, eu queria falar quando a Rosa, eu ia até falar nisso aqui, que ela escreveu isso aqui muito bem, mostrando, né? E aí sim, vamos ter cuidado com o fogo? Vamos, claro que vamos. Agora, daí para a fronteira do medo, é o que nós temos que ter. E aí eu estava lembrando do outro, etc. Vocês lembram que 2 semanas depois caiu um avião não sei se foi em Queens ou se foi era um subúrbio de Nova York. Dentro, de lá nunca mais, mas foi 2 semanas. Por quê? Disparou-se dentro das coisas, certamente naquele momento havia aspectos também que favoreciam esse tipo de coisas. As pessoas, em vez de engatar o seu estado interno em alguma coisa de transformação, de utilização disso de uma forma, começaram a ficar apavoradas. Medo, e a gente atrai, o nosso ser é um ser criativo, nós somos dínamos criadores. No momento que você engata nessa energia, naqueles aspectos, devia ter alguma coisa ali no karma daquele pessoal lá de Queens. Caiu um avião. Não morreu. Não, esse não. Uma coisa no dia. Esse caiu mesmo. Não sei se foi em Queens ou se foi no subúrbio de Nova York, ou no Bronx, enfim. Um avião de carreira. Não é um teco-teco. O Marco dando um exemplo. O outro lá, o piloto conseguiu pegar e salvar as pessoas. Então, o que mexe nesses processos? A gente não sabe muito bem, o que a gente sabe é o seguinte: se eu estiver num estado de consciência em que, repetindo aqui, eu comece a entender que eu não sou réu de julgamento, não preciso ser, começa a aplicar isso na minha vida, na minha forma de pensar, na minha forma de agir, nós vamos não só nos distanciando de prováveis eventos pessoais, como vamos sendo capazes de somar forças para transformar eventos coletivos. Ok? Então, assim, resumindo na última frase, é isso. Importa que a gente tenha esse grau de consciência, porque vai valer na nossa vida. Isso é prático. Quem entra nesse processo começa a poder ser capaz de transformar situações da vida diversas, sejam elas situações financeiras, sejam situações de relacionamento, de dificuldade com outras pessoas. Nós nos tornamos ponte de milagre. Porque o milagre, ao contrário do que parece, é o estado natural da criação. O que a gente chama de paraíso, onde viviam Adão e Eva, essas figuras, a gente pode levar o seu simbolismo muito longe, em diversos graus de escala. Esse estado foi perdido quando a gente começou a conflitar os polos que são complementares e não conflitantes. Quando a gente começou a achar que um era bom e o outro era mau, a confusão começou. E aí, na expulsão, Adão ouviu: agora você vai viver do seu trabalho. Isso não é uma apologia à preguiça.
Mas acontece o seguinte, quando a gente entende bem essa história, a gente percebe que o trabalho deixa de ser o peso como se fosse, pô, eu tenho que trabalhar, e a gente começa a entrar na conceito de escassez, de dor, de doença, de falta. Nós todos estamos nele, de alguma forma. Nós todos somos prisioneiros do medo, de alguma forma. Nós todos somos prisioneiros das incertezas da vida. Sair disso não é uma panaceia. Li o livro do segredo, agora eu sei que pensamento positivo pode tudo, vou começar a fazer a minha vida mudar. Isto até pode, será por pouco tempo, se não tiver a raiz mais profunda. Qual é a raiz mais profunda? É o entendimento de que a vida muda na medida em que eu estou olhando a vida como algo maior do que eu. E aí englobam-se outras tantas coisas. Estado de consciência, percepção da vida, e não troca. Eu vou fazer isso porque o meu pensamento vai atrair tudo aquilo de bom para mim. Eu quero $1 milhão, quero um carro assim, quero uma piscina, quero... Tem até risco de acontecer. Só que é tão vazio quanto a sua escassez. Em algum momento, esta roda vai girar. Se eu ainda estiver sob a lei do karma, por mais que esse karma seja bom, porque o meu pensamento é força, a gente age, se eu caprichar, vai. Só que eu estou fazendo pela via errada. Se eu quiser do mais profundo, isto vem naturalmente. Aí eu vou poder fazer porque eu sei, na hora que a abundância chega, eu jamais fui dono dela. Aquilo no fundo jamais me pertenceu como a gente acha que pertence, apegado que a gente é às coisas. Né? Naquele momento, que uso eu faço disso? Como é que eu faço uso da minha abundância, daquilo que eu recebo? Enfim, é muito caminho pela frente. Eu acho que a gente agora aproveita para fazer, no final, uma oração em conjunto. Luiz. Não só para as famílias. Luiz. Sim. Será que... Eu queria citar o Mário Neir. Por favor, Tom. Ele costuma dizer que um dos maiores inimigos que nós temos é o nosso diálogo interno. Muito bem Ficamos lembrado. o tempo todo não é, sou, não sou, vou, não vou, quero, não quero. Muito bem citado, muito bem lembrado. O Mário fala muito bem isso, e é verdade. Yogananda fala isso também, né? Quando dá exemplo da mente inquieta. A mente inquieta nos leva a essa prisão do ego de dizer, de repente você está vendo aquele diálogo interno, e ainda tem um detalhe, né? Esse diálogo interno, ele pode ser enriquecido por muitos fatores, né? Para a gente que acredita em outras subpersonalidades que compõem, enfim, um papo que o diálogo interno pode estar enriquecido de outros personagens que somos nós mesmos, apenas, né, desdobrados, e pode servir também para ponte para aqueles que estão ali interessadíssimos que a gente avance nele, né? Aqueles que querem se vingar de nós. Esse diálogo interno pode ser, então, abolamos o diálogo interno desde já e sempre. Por isso que a meditação é recomendada, e quando a gente passar a discernir, o Leandro falou muito bem, não é parar de pensar. A gente medita primeiro para depois pensar. A gente medita primeiro para depois rezar. Porque aí quando vier o diálogo, não é um diálogo desse nível que o Tom descreveu muito bem. É algo que tem um discernimento e o pensamento é outro ritmo, é outra forma. Né? Ele entra na superconsciência. Esse termo superconsciência é muito usado pelo Yogananda, que define muito bem esse estado onde o karma vai deixando de ter a força que tem na nossa vida. Onde os aspectos que nós criamos aparecem, se transformam sempre em coisas negativas, ao contrário de mostrar o lado positivo. Enfim. Vamos lá. Regressão de vida passada. Em que sentido? Consciente. Não, a regressão de vida passada, na verdade, é uma técnica que te leva à constatação que vidas passadas, para quem vê aquilo e acredita, é uma realidade, enfim, mas tem a ver com tudo, né? Regredir a vida passada? Estou entendendo. A terapia de regressão à vida passada, na hora que você vai a uma vida passada e põe ela para fora, se aquele processo por si só queima a carta, estou entendendo a sua pergunta? Não.
Lógico, imagina se fosse assim. Isso fica uma espécie de furar o tumor, né? O que acontece? O que funciona? Quando vem à tona, você pode trabalhar. Bons terapeutas trabalham isso, então isso ajuda. Eu não estou sendo contra, não, porque são ótimos terapeutas de vida passada. Mas o fato só de você chegar lá e encontrar a razão não é por si só terapêutico. A terapia faz parte depois do processo que vem depois. Né? É isso, eu entendi. A pergunta é essa? E aí, o nosso Abraão volta sempre, né? Vamos ser Abraão, vamos ter absoluta esse diálogo interno. Não vale para seres que têm uma determinação de entender que a sua missão é essa, e você tem que fazer parte do mundo de algo maior que você. Isso não é delírio de grandeza mesmo. Isso é apenas uma constatação. Porque para fazer isso não precisa virar celebridade. Ao contrário, às vezes é até melhor que você fique quietinho, né? E o teu processo de percepção, de consciência, às vezes vai muito mais longe. Vamos fazer a música? Vamos tocar uma música no final, só para a gente fazer uma oração. Nesse momento, realmente, a expressão, nós todos aqui vamos acalmando a nossa mente. A oração é um poder real. Não é apenas conceitual, não está apenas no nível virtual, psicológico, por isso tudo tem um grau de realidade muito mais profundo do que nós imaginamos. Nesse momento, o nosso pensamento aquietado, a respiração ajuda, vai permitir que o nosso ser liberte as forças que cada um de nós possui e tem origem na própria divindade. Nosso Pai e nossa Mãe celestiais. Nós todos somos filhos e, portanto, herdeiros e, portanto, substância. E, portanto, natureza desse Pai e dessa Mãe divinos. Nesse momento, portanto, o divino em nós se liberte para que a nossa oração dessa noite se dirija especialmente a Deus Mãe, a Mãe Divina. Aquela que acolhe com misericórdia e, tendo criado os universos e os planos, e ainda que possa agir com rigor, está sempre pronta a estender o seu amor a seus filhos, aonde quer que eles se encontrem. E nesse momento, Mãe, nós que somos poucos aqui, que comungamos contigo, possamos fazer com que o movimento da nossa alma seja um só coração, uma só oração. Nós te pedimos para aqueles que de uma forma abrupta e contundente deixaram esse plano, e para aqueles que ficaram, que a dor e o sofrimento sejam mitigados, que o esclarecimento e a vida triunfem sob a forma da esperança, do consolo, da paz.
conhecimento da verdade que transcende a morte. A mãe consola nesses momentos que sofrem, encaminha aqueles que despertam, mas estende o teu amor infinito a todos aqueles que de alguma sorte se ligam por solidariedade, por compaixão, para que desse fogo, o fogo do Espírito, surja uma fênix renovada, o verdadeiro propósito, a verdadeira vida, o verdadeiro triunfo. E nós aqui, teus filhos, e que te pedimos, compreendamos isto e permaneçamos nesse estado de consciência a orar a Ti por todos, por nós também, por aqueles a quem amamos também, mas que nós possamos, ainda que só nesse momento, entender cada um daqueles que sofreu e sofre, como cada um daqueles que sofreu e sofre no mundo, como irmãos verdadeiros, pelos quais podemos fazer sim, agir o nosso amor, a nossa compaixão, o nosso trabalho, que será sempre de dirigir a Ti, ó Mãe, ó Pai, o grito que anseia por misericórdia, por libertação, por vida. Para que a vida triunfe e nos mostre que somente ela é a realidade do movimento do cosmos. Morte, onde está a tua vitória? A vida triunfa. E que seja a consciência crística em nós, triunfante sempre, curando, transformando, renovando, pacificando. Que nós sejamos instrumentos dessa paz, instrumentos desse amor, instrumentos dessa vitória. Louve-se, ó Mãe, a cada um de nós. Nós sabemos que nos tendes ouvido. Muito obrigado. Vocês, até a próxima segunda-feira. Que possamos ir em paz.